Olá, pessoal, boa noite. Eita, meu microfone. Boa noite, professora. Tudo Boa bem? noite, professora. Boa noite. Pessoal, antes da gente começar a aula, o pessoal da Include Engenharia pediu para dar um aviso, um recadinho para vocês no início da aula, tá certo? Eu pedi que eles viessem no início. Acho que quem vem é Jamile e Marília. Eu vi que Jamile eu tinha autorizado, não sei se Marília entrou. Vocês estão aí, meninas? Ah, Jamile está aí. Boa noite, professora. Eu vou falar mesmo. Pronto, a Maria teve Jamile problema com a internet. tá certo. Pode ficar à vontade, pode falar o que você viu falar. Ok, obrigada. Boa noite, gente. Como a professora falou, eu vim falar um pouco para vocês sobre a Include e sobre o processo seletivo que a gente abriu agora. A Include, ela é uma empresa júnior dos cursos de Engenharia de Computação, Mecatrônica, Telecomunicações e de CIT também. A gente trabalha desenvolvendo softwares, ou seja, sistemas mobile e web, além de chatbot e um serviço de concepção de solução, que é um serviço que a gente trata com o cliente desde o início da ideia dele, do sistema, até sair o protótipo que o desenvolvedor utiliza para fazer para construir o sistema em si, né? Além desses serviços, a gente também tem um serviço de otimização Wi-Fi e automação residencial, mas por conta da pandemia, né, a gente preferiu parar esse serviço no momento. Para a gente fazer todos esses serviços, né, na Include a gente tem como capacitar os membros com diversas tecnologias e metodologias. Algumas dessas tecnologias são React, React Native, HTML, CSS, JavaScript, que são linguagens de programação, né, que a gente não vê tanto assim no curso, e metodologias como Scrum, Design Thinking. Esses tipos de metodologia e tecnologia, eles são hard skills, que são habilidades que o mercado de trabalho exige de você. Além dessas hard skills, a gente também trabalha com soft skills, para você poder desenvolver, que são as habilidades que o mercado de trabalho espera que você tenha, sabe? Então, algumas dessas soft skills são liderança, comunicação, organização, trabalho em equipe, resolução de problemas e outras. Além desses benefícios que a gente traz para vocês para o mercado de trabalho, a gente também traz benefícios para o meio acadêmico, que a gente, por ser uma empresa júnior, a gente também dá certificado de horas complementares para auxiliar vocês para concluir o curso, né, que é algo que a FRN solicita da gente. E, além disso, nossos horários são bem flexíveis. Você pode estar trabalhando no horário que melhor se adequa para você, para que não atrapalhe nem sua vida pessoal e nem os seus estudos, né? Eu vou estar colocando aqui uns links para vocês estarem acessando. Esse primeiro link aqui é o link de inscrição para o processo. Esse é o link de inscrição para o processo. Eu vou também estar colocando o edital, que é para bom você estar dando uma lida nele, porque a gente tem alguns pré-requisitos. O primeiro principal pré-requisito é que você esteja na ênfase dos 3 cursos da engenharia que eu citei, ou seja, você está na ênfase ou de computação, ou de mecatrônica, ou de telecomunicações. E, por último, eu vou estar colocando só aqui os 2 Instagrams, que o primeiro Instagram é o Instagram oficial da Include, para vocês estarem seguindo e acompanhando. E esse último Instagram aqui é o Instagram do processo seletivo, onde vocês podem estar acompanhando as informações de PS e como é que vai estar sendo as fases e tudo mais. Então, era isso, professora. Obrigada por ter dado o seu tempo para a gente estar aqui falando. Vai ajudar muito a gente e é isso. Obrigada, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar no Instagram que a gente vai estar respondendo vocês. Certo. Só uma pergunta. Se por um acaso o aluno, você falou que tem exigência de estar nessas ênfases desses cursos. Se por um acaso ele tem alguma exigência técnica, por exemplo, ele precisa saber fazer isso, precisa saber fazer aquilo? Não. A única exigência, do pré-requisito é justamente estar na ênfase. A ideia é capacitar durante o processo de trainee os membros para quando eles entram na empresa, estar capacitado com esses cursos, mas a gente entende que não dá para aprender tudo isso no primeiro momento, né? Então, durante toda a sua vivência empresarial na Include, você tem a oportunidade de estar aprendendo essas tecnologias e essas metodologias que eu citei. Tá certo. Tá joia, então. Obrigada, professora. Obrigada. Até mais. Tá, tchau.
Bom, pessoal, agora nós, né? Hoje a gente ficou de ver os dois roteiros, né? O da aula passada e o de hoje, né? Que são, os dois são de instalações elétricas. Hoje à tarde eu coloquei no CIGA o laboratório, né? Eu falei que colocava hoje, né? Se for o caso, se não tiver muito claro, né? Se a gente pode, se bem que a gente aula na segunda, né? Dá para tirar as dúvidas na segunda, mas se precisar marcar algum horário para esclarecer mais sobre esse laboratório, a gente pode também fazer isso, tá? O projeto, como eu tinha comentado, basicamente, vocês vão fazer um laudo da instalação elétrica da casa de vocês, tá? Seja apartamento, seja casa. Aí uma pergunta que muita gente faz, assim, professora, se eu morar numa casa muito grande, sei lá, 2 pavimentos, 3 pavimentos, você pode fazer só um pavimento, só um piso, tá? Só um dos pisos que, agora você vai escolher o piso que tiver a cozinha, tá certo? Pode ficar à vontade para fazer só um piso, mas tem que ser o piso que tá a cozinha, certo? E assim, eu peço, dentre as coisas que vocês vão ter que colocar no relatório, tá a foto do quadro de distribuição, porque com o quadro de distribuição a gente tem uma noção do tamanho da casa, né, se realmente vai precisar de corrigir muita coisa, se não vai. Então, vocês vão reproduzir no papel o que tem na casa de vocês, não é para colocar como seria, não é para fazer o projeto de como seria, não, vocês vão reproduzir exatamente como ela é, tá? A instalação elétrica. No relatório, é que você vai só descrever, né, o que está errado, ou o que pode melhorar, tá? Olha, isso aqui, ó, tá desse jeito, mas não atende a norma, né? Então, você vai ter de só fazer um laudo mesmo, não precisa refazer o projeto, fazer o projeto de uma forma correta, uma forma melhor, não. Você vai reproduzir o que tem aí e vai dizer no relatório o que é que poderia melhorar, o que está errado, tá certo? Alguém tem alguma pergunta antes da gente começar? Professora, sobre as cotas da casa, Certo. eu posso medir como o número de passadas ou eu tenho que, tipo, medir, sei lá, dá tantos metros, Tu determinadas não cotas? leu, né, ainda? Professora, eu li, só que assim, eu fiquei confuso nisso, entendeu? Não, porque assim, como eu falei na aula passada, a mesma coisa, né? O que está escrito lá no roteiro do laboratório. Não precisa ser uma medida exata. Você vai medir a sua passada, sei lá, minha passada tem 1 metro, né? Vamos supor. Aí eu vou, essa parede daqui para ali, eu vou andar, ver quantos passos dá, né? Já sei o tamanho da minha passada, vou dizer, essa parede tem tanto. Então, eu vou desenhar a planta, né? E vou dizer, tentar desenhar proporcional, né? Se eu não usar nenhum software, pelo menos que seja proporcional, você faz em alguma escala proporcional, e bota a dimensão daquela parede, e assim vai fazendo para todas as paredes, entendeu? Entendi, professora, obrigado. Nada. Certo? Se alguém for lembrando, a gente pode, vocês podem ir perguntando ao longo da aula aí, tá? Alguém quer falar alguma outra Professora, coisa que não seja? Pode falar, Eduardo. eu vi que no relatório diz que precisa da planta baixa, da resistência. Eu preciso necessariamente da planta baixa ou eu posso só desenhar? Tipo, porque eu não tenho a, Então, a foto da planta. a planta baixa é o desenho Ah, horizontal, né? certo, certo. É porque você comentou na aula passada que a gente ia precisar procurar aqui na nossa Não, casa, né? se você tiver, vai ajudar, porque já tem as dimensões, né? É, mas eu não Mas tenho. Tá você certo. desenha, é difícil a gente ter, né? Normalmente, assim, normalmente a gente não tem, mas você desenha, né, e tira as medidas para colocar no desenho, fazer o desenho proporcional, tá certo? Certo, certo. Se alguém quiser falar alguma outra coisa que não seja também do projeto, tá? Eu vou projetando aqui Desculpa, professora, mas Vou qual falar, seria o prazo final de entrega desse projeto? dia 2, Dia 2 de abril, ok. sexta-feira, isso. A gente tem mais de uma Mas semana aí a e... senhora vai colocar até meia-noite? Não, tá 7 horas mesmo. Não quero Tá ninguém até bom, 7 vou horas deixar fazendo anotado essas aqui. coisas não, viu? Olha, sempre é Obrigado. 7 horas, eu acho melhor, porque assim, vocês não ficarem também até muito tarde fazendo essas coisas. Eu não gosto nem de botar incluindo fim de semana, mas, né, porque eu acho que a gente devia realmente dar uma pausa no fim de semana, pelo menos tentar, né? Mas, enfim. Vou projetando aqui, se alguém quiser falar alguma coisa, tá? Pode ficar à vontade. Ainda aqui, né? Pronto.
esse primeiro roteiro, né, o da aula 19, deixa eu botar ele maior. Então, é porque, como era muito assunto para uma aula só, né, por isso que eu quebrei em duas, né, essa aula 19 e a aula 20, parte 1, chama de parte 1 e parte 2. Nessa primeira parte, eu meio que foco nas tabelas, né, porque nessas duas aulas é meio que o passo a passo para a fase inicial de um projeto elétrico, né, a gente parte da planta, aí vai, primeiro, tira as dimensões, né, obtém aí o perímetro e a área de cada cômodo, porque isso, né, o perímetro vai me dizer as tomadas, a área vai me dar a iluminação, a potência de iluminação, né, e basicamente nesse primeiro, né, eu falo um pouquinho da introdução, dos elementos que a gente vai usar, a nomenclatura nesse vídeo, né, e aqui tem o material que a gente normalmente usa de apoio, é esse do Prysmian. Isso porque essa apostila ela é bem didática, né, Prysmian é um fabricante, né, de cabos e condutores elétricos que né, traz realmente, a gente decidiu há algum tempo já usar essa apostila, porque, como eu falei, ela é bem didática, ela começa lá falando de tensão, de potência, né, essa parte, claro, vocês podem pular, que a gente já viu, mas quem quiser dar uma olhadinha pode ficar à vontade, né, e fala meio que, realmente, o básico do que a gente vai precisar aqui, que é só ter noção aí da instalação elétrica. Só para vocês só ficarem atentos, porque nesse material, ele é lá de São Paulo. Então, quando ele fala da potência que é necessária para definir se é monofásico ou trifásico, ele inclui o bifásico também, e esses limites mudam, né, porque lá em São Paulo, o fornecimento das casas normalmente é bifásico, tá? Então, tem a opção monofásico, bifásico ou trifásico. No nosso caso, aqui no Rio Grande do Norte, né, aqui no Natal, a gente só recebe ou monofásico ou trifásico, e o limite é 15 kW, tá? Então, se a minha potência total, a minha capacidade instalada for menor do que 15 kW, monofásico, maior do que 15 kW, trifásico. Aí, nesse material, ele usa os limites 18 e 25, se não me engano. Até 18 é monofásico, de 18 a 25 kW é bifásico, e maior do que 25 é trifásico. Isso não serve para a gente aqui em Natal, tá? Então, a gente vai seguir o que a COSERN diz, né? Eu botei também lá no SIGA-A, a norma de baixa tensão, que é a norma que a gente segue, né, para essas instalações residenciais que a gente vai estar trabalhando, né, que imagino que seja a maioria do caso de vocês. Então, assim, a gente não é só atentar para essa diferença nesse material. Em relação à teoria desse vídeo, ou da apostila desse fabricante aqui, Prysmian, alguém teve alguma dúvida, não entendeu alguma passagem, teve alguma dificuldade? Professora, eu não sei se minha dúvida se encaixaria melhor no próximo roteiro, mas a primeira seria em relação aos critérios para a gente inserir os pontos de luz, que a gente tem o círculo, aí tem as divisões com, por exemplo, 100, aí embaixo tá 1, aí às vezes fica um alfa do outro lado. Eu não entendi muito bem, não, nessa hora. Certo. Você chegou eu não sei se eu botei isso no vídeo, eu botei no exemplo que eu botei, mas enfim. Esse círculo, né, esse 100, você está falando de como colocar na planta, né, essa iluminação, né? Quais são os critérios que eu preciso ter em mente para poder atribuir esses valores? Pronto, primeira coisa, esse 100 é a potência. Quando eu calculei lá nas minhas tabelas em relação às dimensões do cômodo, eu vou definir, aquele cômodo tem 100 VA, ou aquele cômodo tem 360 VA de potência, né, para iluminação. Aí, esse valor você vai botar, porque é o círculo e tem uma meia-lua, né, parte de cima, você bota normalmente nessa parte de cima. E embaixo tem mais 2 espaços, é como se fosse a meia-lua cortada no meio, né. Um deles diz respeito ao circuito que aquela lâmpada está, né, se está no circuito 1, se está no circuito 2, isso aí vai de acordo com a sua tabela do seu projeto, e a outra, que é um A, ou um B, ou um alfa, como você, né, comentou, depende, na verdade, essa informação, ela pode até ser omitida em algumas situações, né, o que é essa letra aí? Essa letra, imagine que eu tenha um quarto, que tenha só uma lâmpada, e eu só tenho um interruptor na parede. Então, fica meio óbvio que aquele interruptor vai acender aquela lâmpada.
Então, esse espaço é para dizer qual é o interruptor que vai acender essa lâmpada. Nesse caso, nesse quarto que eu só tenho um interruptor e uma lâmpada, então eu não preciso nem colocar nada, porque já está óbvio, está claro que aquele interruptor vai acender aquela lâmpada. Mas imagine que eu tenho uma sala grande e tenho um conjunto de interruptores e um conjunto de lâmpadas, né, que são independentes umas das outras. Aí, se por um acaso, nessa primeira lâmpada, ela é acendida pelo interruptor A, vamos supor, então na lâmpada eu tenho de botar lá um A, e do lado do interruptor eu boto o A também. A outra lâmpada, boto, por exemplo, B, e do lado do interruptor ponho B, né? Então, essa informação tem que estar lá para o caso de eu ter mais de uma luz, de uma luminária, né? E mais de interruptor, né? Então, aí eu tenho que dizer quem liga quem, entendeu? Era essa a sua pergunta, Luca? Era assim, professora. Aí, mais para frente, no próximo roteiro, entra a parte da divisão dos circuitos para casa. Certo. Aí, assim, no vídeo, como era um exemplo um pouco menor, um pouco mais reduzido, eu notei que a senhora dividiu em 3 circuitos. Só que aí, por exemplo, a partir do momento que eu começo a lidar com uma planta maior, que tenha mais cômodos, mais quartos, mais salas, enfim, eu teria que dividir os circuitos baseado nessa quantidade de cômodos. Tipo, se eu tiver 9 cômodos, eu vou ter 9 circuitos, ou então eu preciso adotar uma outra sistemática para atribuir esses circuitos. Quem define isso é a norma, né? A rigor, vamos supor, não existisse norma, eu podia botar tudo num circuito só. Até as casas, antigamente, tem muita casa que é assim, é só um disjuntor que liga e desliga tudo, né? As mais antigas. Mas, assim, isso traz alguns problemas, né? Se der algum problema em algum ponto, né? Então, a casa toda vai ser penalizada, né? Digamos assim. Ou então, eu quero fazer manutenção em uma parte da casa. Aí eu preciso desligar tudo para poder mexer naquela tomada, naquela luminária, né? Mas aí como é que a gente faz para dividir os circuitos? Tem algumas regras previstas em norma, né? Primeiro, a capacidade do fio, né? Porque quando está em um mesmo circuito, né? Vamos supor, eu tenho é pouco, mas eu vou só botar 3 lâmpadas, tá? Claro que cabe mais, mas digamos que eu tenho 3 lâmpadas em um circuito, o circuito 1. Quer dizer o quê? Que eu peguei a fase e o neutro, né, e a proteção, se for o caso, liguei essas 3 lâmpadas em paralelo nessa fase, que é dessa fase do circuito 1 e no neutro, tá? Então, peguei as 3 lâmpadas e liguei em paralelo aqui, tá? Então, sempre que eu estou dizendo que cargas estão no mesmo circuito, quer dizer que está todo mundo em paralelo, porque se eu ligo e desligo uma coisa, os outros não são afetados. Aí, o que é que define isso? Primeiro, como eu tenho a corrente de todas essas cargas, vão estar passando por essa mesma fase, por esse mesmo neutro, então a gente vai pressupor que o fio que a gente vai usar só aceita uma capacidade de 10 amperes de corrente, tá? Então, já é a minha primeira limitação. Eu não posso colocar muita carga, né, a ponto de passar 10 amperes. Como a gente tem 220 volts, então não passar 2.200 volt-ampere, tá? Outra limitação, não é bom misturar, né, a norma disse que você não deve misturar circuito, carga, né, de iluminação e de tomada. Então, por exemplo, se no circuito 1 eu já coloquei iluminação da sala, iluminação da cozinha, iluminação da sala, iluminação dos quartos, então eu não vou poder botar tomada da sala junto, né, porque a norma prevê circuitos separados para iluminação e para tomada. Né? Aí tem a questão, deixa eu ver o que mais. Pronto, os circuitos que vão para a cozinha não podem se misturar com os circuitos que vão para a sala, né? Então, tem algumas coisas que estão nas regras lá, né? Que eu até destaco, eu acho que num dos vídeos eu destaco esses pontos, né? Que realmente têm de ser observados, certo? Pronto, tá certo, professora. Obrigado, isso viu? Mesmo? Isso. Tá, joia. Deixa eu ver aqui, Rodrigo. Como seria o desenho da tubulação elétrica, um corredor com 3 watts, 3W é watt, Rodrigo? 3 watts, 3W é 3 watts? Não entendi. Ah, tá. Na verdade, a tubulação, se você estiver se referindo ao eletroduto, não muda nada, tá? Então, o eletroduto é o quê? Eu vou passar
Eu vou mudar para a câmera do meu celular, tá? Para eu desenhar aqui. Só um instantinho, que eu não vou ficar ouvindo vocês. Espera aí. Pronto, está me ouvindo? Ai, todo mundo muda. Ah, obrigada. Pronto, o three-way. Vamos supor que eu tenho um quarto aqui. Sinto falar um corredor, né? Vou fazer um corredor, então. Eu tenho um quarto aqui um corredor. Aí, digamos que eu tenha... Deixa eu fazer maior para eu desenhar melhor. Digamos que eu tenho esse corredor. Aí, eu tenho um interruptor aqui, então, um three-way, e um interruptor aqui, né? Um three-way também. Para acender essa lâmpada aqui, né? O que eu tinha falado do símbolo era esse, né? Redondo aqui em cima, se ele tiver, sei lá, vou botar 100 voltampere, né? 100 voltampere, não precisa botar o VA não, aqui já dá para ver que é 100. Já fica na legenda que é 100. Aí bota 100, digamos que ela esteja no circuito 1, e aqui, ó, como eu só tenho uma lâmpada, né? Mesmo eu tendo 2 interruptores, eu também não preciso botar a letra, né? Eu só preciso botar a letra quando eu tiver mais de uma lâmpada, né? Ou então, se as lâmpadas forem acionadas... Não, realmente, se eu tiver mais de uma, é bom botar, mesmo que sejam acionadas pelo mesmo interruptor, tá? Bom, aí vamos supor que o meu quadro de distribuição tá... Eu vou botar aqui nessa parede. E aqui tem uma lâmpada. Aí, eu fiz a minha distribuição da tubulação, né, dos eletrodutos, saindo daqui... Deixa eu botar de azul. Saindo daqui, vindo para cá. Eu até podia trazer pela parede aqui. Aqui eu podia trazer pela parede, ficaria até... mas para não fechar aqui, vou até fazer assim, porque ficaria um pouquinho mais difícil. Eu vou mostrar assim. Qual é a questão do three-way, né? Isso também é do próximo roteiro, mas não tem problema não. Você tem sempre que ter em mente o que você precisa fazer de ligação. Primeiro eu vou mostrar se fosse só esse interruptor, se não fosse o three-way, né? O que eu tenho de fazer? Tem aqui a fase, o neutro, né? Eu vou botar a proteção também, tá? Mas eu vou botar depois, para não ficar muito fio. Tem a fase e o neutro. Aí, como é que eu tenho que fazer a ligação da lâmpada, né? Que eu mostro aí no vídeo. Eu tenho a lâmpada aqui e tenho o interruptor. Então, quadrado. Eu tenho de levar... Deixa eu botar aqui. Uma bolinha. A fase para o interruptor, o neutro para a lâmpada e um retorno aqui, né? Vou chamar de R. E um retorno entre os dois. Então, eu tenho que fazer essa ligação daqui. Os circuitos vão sempre sair do quadro de distribuição, ou seja, a minha fase, o meu neutro do circuito 1 vai ter de sair do quadro de distribuição. Então, o que é que eu tenho de levar para a lâmpada? Eu tenho de levar o neutro para a lâmpada. Para levar o neutro para a lâmpada, eu tenho que levar por aqui. Então, eu vou levar um neutro, vou botar aqui circuito 1, circuito 1. E passou direto e veio para cá. Já fiz essa ligação do neutro para a lâmpada. O que é que eu preciso fazer? Ligar a fase no interruptor. Então, eu vou pegar a fase que vai sair daqui no interruptor. Então, a fase do circuito 1, eu estou ligando nesse interruptor. E entre o interruptor e a lâmpada, eu tenho um fio que a gente chama de retorno, né? Deixa eu botar o retorno aqui. Que é o neutro, desculpa. Entre o interruptor e a lâmpada, eu tenho que ligar um retorno. Então, se a lâmpada está aqui e o interruptor está aqui, e eu vou usar essa tubulação, eu vou sair daqui com o retorno até chegar no interruptor. Então, ó, retorno, retorno e retorno. Certo? Se eu escolhesse outra estratégia, sair daqui, vir para cá e daqui por aqui, dava certo também, né? Assim, eu tenho de ver o que otimizaria mais, tá? Bom, aqui seria o caso da ligação de uma lâmpada simples, né? Vamos ver o three-way agora. Deixa eu tirar tudo de novo. O three-way, né? Para quem não viu ainda, é quando eu tenho, por exemplo, uma escada, um salão muito grande, um corredor mais comprido, que eu tanto ligo e desligo essa lâmpada, ou com esse interruptor, ou com esse, né? Então, na verdade, eu tenho 2 interruptores para acionar a mesma lâmpada, né? Então, ó, eu vou ter a lâmpada e vou ter aqui os 2 interruptores.
Tá? Então, como é que a gente faz para fazer essa ligação? Esse primeiro passo da ligação normal é exatamente a mesma, né? Eu vou pegar a fase e ligar em um dos interruptores, né? E vou pegar o neutro e ligar na lâmpada. Aí, da lâmpada para o outro interruptor, não que está com a fase, né? Eu tenho mais um retorno, que é um retorno. E entre os dois three-ways, eu tenho 2 retornos, tá? Essa ligação, eu acho que eu mostrei num vídeo também. Alguém chegou a ver? Eu acho que eu coloquei. Enfim, se eu não tiver colocado em nenhum vídeo o three-way, acho que até o four-way eu botei também. Se por um acaso não tiver, aí me avisa que na próxima aula eu mostro, tá certo? Mas eu tenho quase certeza que eu coloquei num vídeo. Enfim, vamos lá, né? Então, os meus eletrodutos vão ser os mesmos, né? Eu só preciso trazer um eletroduto para cá. Vou fazer de azul. Certo? Só preciso trazer um eletroduto para cá. Claro que dependendo do resto das cargas, essa configuração para eletroduto pode ser diferente, né? Eu vou sempre tentar otimizar, cortar a parede o mínimo possível, certo? Mas eu tenho que fazer essa ligação agora aqui. Então, vamos lá. Eu vou trazer o neutro para a lâmpada. Então, vou dizer que está no circuito 1 também, né? Então, eu vou trazer o neutro do circuito 1, o neutro do circuito 1 até a lâmpada. Então, sai do quadro e vai até a lâmpada, né? Ok, já fiz essa ligação aqui. Vou levar a fase para o primeiro interruptor. Esse primeiro interruptor eu posso escolher, pode ser esse ou pode ser esse, tanto faz. Eu vou escolher esse daqui mesmo, tá? Então, vou levar a fase né, da minha origem, que é a distribuição, até o primeiro interruptor, que vai ser esse daqui. Pronto, aí falta fazer essas 2 ligações agora. Eu trouxe a fase para esse interruptor, né? Então, esse interruptor é esse daqui. Esse daqui é esse outro. Então, eu vou levar um retorno da lâmpada até o segundo interruptor, que é esse. Então, tem um retorno aqui, do circuito 1, né? Esse retorno é esse retorno aqui, ó, da lâmpada até o outro interruptor, tá? E eu tenho ainda 2 retornos que estão ligando os 2 interruptores. Eu tenho que sair de um interruptor com 2 retornos e chegar no outro. Eu posso pensar, sair daqui e chegar aqui, ou o contrário, tá? Eu vou sair daqui e chegar aqui. Então, ó, mais 2 retornos do mesmo circuito, mais 2 retornos, mais 2 retornos, mais 2 retornos. Pronto, dessa forma, eu já fiz a minha ligação do three-way aqui, né? É sempre bom você partir do desenho da ligação, como você quer fazer, né? E só trazer essa ligação para cá. Eu acho que é o jeito que fica mais fácil de você visualizar, certo? Era essa a dúvida? Rodrigo, não era foi quem perguntou? Deixa eu ver aqui. Ah, certo. Pronto, ótimo. Que bom que deu certo, então. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Não tem nada? Pode apagar aqui, então, né? Vou voltar lá para o roteiro. Da teoria, né? Das tabelas, né? Que esse vídeo desse roteiro aqui é sobre isso, né? Eu falo sobre a produção dessas tabelas, mais especificamente, nesse vídeo aqui, né? Eu mostro a construção dessas tabelas, né? Botei um exemplo lá, né? E montei as 2 tabelas. Alguém tem alguma dúvida nessa construção dessas 2 tabelas? No caso do projeto de vocês, né? Porque assim, a gente tem a tabela do quadro de cargas, que é a tabela que você bota quanto de iluminação dependendo da área, quanto de tomada, né? De potência para tomada dependendo do perímetro. E a outra tabela que é a divisão por circuito, né? No caso do projeto de vocês, né? Vocês vão precisar remontar só essa tabela dos circuitos, né? Mas o passo a passo para a gente fazer um projeto mesmo, né? Precisa da construção dessas 2 tabelas, tá? Então, seria isso. Aí, aqui eu coloco um exemplo simples para vocês praticarem, né? Uma plantazinha simples, né? Assim, simples que eu digo é pequena, né? Sem
sem ser uma casa muito grande para facilitar. E aqui, só reproduzir o que eu fiz lá, né? Montar um quadro de carga, que é uma tabela, né? E distribuir a carga nos circuitos. Então, aqui já é a construção da segunda tabela. Você vai dizer, ó, iluminação vai ficar nesse circuito, nesse, né? As tomadas de tais cômodos vai ficar no circuito tal, né? Basicamente é isso. E dizer o total daquele circuito. Não, o circuito 1 vai ter tais e tais cargas, com tanto de potência total, que vai dar tanto de corrente, e o disjuntor, a proteção, né, daquele circuito vai ser tal, né? Que é o que está incluído na letra C, mas a proteção já é parte dessa tabela, né? Que vocês vão fazer na letra B, certo? Olha, é importante que antes de vocês tentarem fazer o projeto, né, o laboratório da casa de vocês, tentem fazer esses roteiros, porque aqui vocês vão ver o passo a passo de como porque se vocês já tentarem fazer da casa de vocês, eu acho que vocês vão ter muito mais dificuldade. Se vocês tentam reproduzir como é feito, vocês vão ter mais facilidade para entender o que está lá na casa de vocês. Senão, vocês vão penar um pouco mais, né? Se vocês não virem esse passo a passo inicialmente, tá bom? Alguém teve alguma dificuldade nesse item 1 aqui, de montar essas tabelas? Não. É meio com a receitinha de bolo mesmo, né? Assim, só leva em consideração aquilo que o Luca falou, né? Que ele questionou. Como é que eu sei o que bota em cada circuito, né? Então, naquele material, na NBR 5410, né? Que eu botei lá no cigarro também, tem dizendo que não pode, né? Então, lá ele diz as restrições, aí é só você não fazer aquilo que a norma proíbe, que o resto fica tranquilo, certo? Esse roteiro, basicamente, era para fazer essas tabelas, né? Porque aí essa mesma planta, já com essas tabelas, no próximo roteiro, era para fazer os dimensionamentos, né? Fazer o diagrama unifilar, certo? Desse roteiro, alguém quer perguntar alguma coisa? Professora, quando a gente quando a gente monta a planta baixa assim, a gente tem que mostrar onde fica o terra ou não precisa? Só na parte que fica os circuitos e vai passar os conduítes e tem a legenda. Ou nessa parte aí já tem que estar? No caso de vocês, eu preciso saber só no desenho do quadro, você mostra se tem o terra ou não. Certo? Não precisa dizer na planta onde ele está. Até porque no roteiro lá do laboratório eu digo para vocês desprezarem as áreas externas. Né? Então, no desenho não precisa ter área externa. E normalmente o aterramento fica na área externa, entendeu? Certo, entendi sim. Porque, assim, eu preciso saber se no quadro de distribuição da sua casa está chegando um terra. Porque, por exemplo, se você não desenha o terra no seu quadro de distribuição, então, para mim, uma coisa que não está em conformidade com a norma é porque está faltando o condutor de proteção. Então, isso tem de estar no relatório. Se você botar lá no seu quadro que não tem e não bota no relatório, você já perde ponto, porque é uma coisa que está errada e você não viu que estava errado, entendeu? Certo, entendi sim, obrigado. Nada. Então precisa estar presente só no desenho do quadro. Isso, porque você mostra assim, até porque você não precisa tirar uma foto do quadro, né? Claro, se bem que não dá para ver os condutores, mas é interessante que você, pelo menos, procure saber se está chegando no quadro do aterramento, tá certo? Deixa eu ver aqui. A única diferença entre mono e tri é a coluna da fase da tabela. Não, boa pergunta, Caio. Entre o monofásico e o trifásico, na verdade, são duas diferenças. Uma é essa que o Caio falou. Essa tabela que vocês vão botar o circuito, né? Circuito 1, carga tal. Circuito 2, carga tal. Nessa tabela, quando ele é trifásico, ele tem uma coluna a mais, né? Que é justamente para dizer, o circuito 1 está na fase A, B ou C. Então, é só para dizer isso. O circuito 2 está na fase A, B ou C. Então, se a sua casa tem uma instalação trifásica, né? Então, na sua tabela tem de ter lá, e você tem que dizer, olha, esse circuito aqui está nessa fase, esse circuito está nessa outra fase. Porque quando a gente está fazendo o projeto, que a gente vai montar essa tabela, a gente tem sempre que tentar balancear essas cargas. Então, por exemplo, eu vou somar minha carga total, vamos supor que deu, sei lá, 21 volt-ampere, mesmo. Então, eu vou tentar colocar por fase 7 volt-ampere. Eu vou conseguir botar exatamente? Não vou, porque um circuito tem uma carga
tal valor, outro tem tal valor, eu não tenho como quebrar isso, né? Mas eu tento botar o mais aproximado possível para que fique equilibrado. Eu estou vendo aqui uma configuração, se o circuito 1 ficar na fase B, o circuito 2 ficar na fase B também, o circuito C ficar na fase A, eu vejo que vai ficar mais balanceado. Então, no caso da instalação trifásica, né, se for a sua casa, você tem que ver, esse aqui está na mesma fase desse, aí você vê quais são os circuitos que estão na mesma fase. Sim, e a outra diferença quando é trifásico é no quadro de distribuição, né? Você vai ter de tanto mostrar a foto, quanto vai precisar desenhar o quadro, porque a foto não tem as informações que a gente precisa, chegando o neutro, se a ligação do disjuntor, você vai ter de fazer ela correta no desenho do quadro. Então, no quadro de distribuição, tem de chegar às 3 fases e tem de estar coerente. Esse circuito 1 está ligado na fase B, esse circuito 2 está ligado na fase C, né? Então, isso tem que estar representado no desenho do quadro também. Então, se for trifásico, são 2 diferenças. Uma coluna a mais na tabela dos circuitos e o quadro de distribuição, você tem que mostrar essas 3 fases chegando, certo? Tem outra pergunta aqui, Samuel. No laboratório, nossa casa, a gente vai fazer o projeto a partir da planta e comparar como está configurado nossa casa? Não, Samuel, né? É o que eu falei no início da aula. Olha, vocês não vão refazer projeto, não vão fazer o projeto. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um laudo do circuito da casa de vocês, circuito elétrico, tá? Então, você vai pegar a instalação elétrica da sua casa e vai botar no papel. Você vai pesquisar aí quantos circuitos tem. No roteiro, eu mostro alguns passo a passos para vocês descobrirem as cargas em cada circuito, tá? Dê uma olhadinha depois com mais calma. Então, vocês vão botar no papel exatamente como está a sua casa. Então, você vai pegar o desenho da sua casa e passar para o papel. O laudo é no relatório. No relatório, você vai dizer, isso aqui não está em conformidade com a norma. Para ficar em conformidade com a norma, deveria ser feito isso, isso e isso. Entendeu? Você vai fazer um laudo e dizer o que não está certo e como isso seria resolvido. Ficou claro? Ótimo. Como é o link do material de apoio do texto desse roteiro 19? Deixa eu ver aqui. Material de apoio é esse? Abre aqui para mim, ó. Abriu aqui para mim. Mas, de qualquer forma... Deixa eu voltar aqui. Eita. Ítalo, mas só olha aqui um instantinho. O material é exatamente esse item 2 do roteiro 19, é esse aqui? SS sim, né? Pronto. Então, pronto. Se for só esse, não tem problema, Ítalo, porque no SIGA ele tá lá. Esse é justamente do Prisma. Eu baixei, né, e coloquei no SIGA. Ele tá no SIGA, tá certo? Veja se você consegue baixar de lá. Se não conseguir, também avisa. Mas é o mesmo, né? Eu coloquei aqui também, mas eu coloquei no SIGA também. Pronto, Caio. Na sua casa só tem um disjuntor. Aí o que é que você vai ver? Você vai ter de ver qual é a carga que tem na sua casa. Porque, assim, quando esse trabalho, quando você tem menos trabalho em fazer a transcrição da instalação elétrica para o papel, você tem mais trabalho para dizer o que é que está errado, normalmente. Quando você tem mais trabalho para passar para o papel, normalmente é porque o circuito está bom, assim, está ok com a norma e não precisa de consertar muita coisa, né? Não precisaria de muito ajuste para ficar em acordo com a norma. No seu caso, você vai mostrar e vai dizer por que não pode ser assim, como é que seria o certo, né? O que a norma diz que está infringindo aí, só tem um disjuntor, né? Você vai dizer, a norma diz isso, isso e isso, por essa razão não pode, aí já tem algumas coisas que estão em desacordo, por exemplo, provavelmente a carga já é superior aí aos 2.200 voltampere, né, que é o que a gente vai limitar. Como é? Está misturando aí circuito de cozinha com circuito de sala, então você vai ter de ver tudo que está... que isso traz, né, que isso está por trás aí de estar em desacordo com a norma. Aí você vai botar tudo isso no relatório. Você vai ter de botar lá o projeto exatamente como ele é, né? E no relatório você vai e diz, isso aqui é assim, mas deveria ser assado, tá certo? Pronto, ótimo.
certo? Alguma pergunta a mais desse roteiro 19? Pode ir para o outro. Deixa eu ver se eu só mudar aqui. Vocês veem o 20? Porque eu escolhi a janela bem específica do 19. O pior que é bem comum, sabe? Ter só um disjuntor. Aí o que é que eles fazem normalmente, quando tem só um disjuntor? Coloca um fio mais grosso, tá? Mas vamos considerar que é o padrão, como é que deveria ser, né, o que é mais comum a gente fazer. Então, no caso de vocês, aí vocês vão ter que fazer aquela primeira tabela também, né? Por quê? Porque como é que você vai justificar quantos circuitos deveria ter? Você tem de ver quais são as cargas que tem, né? Deveria ser tanto de iluminação, deveria ser tanto de tomada, né? Então, no caso de você, se só tem um disjuntor, é bom que faça a primeira tabela, porque você tem como justificar melhor, né? Explicar como é que seria o correto se você fizer, tá certo? Bom, vocês estão vendo, não? O roteiro 20? Porque obrigada. Porque eu tinha escolhido a aba específica, eu mudei a aba, não sei se ele ia mudar, mas deu certo. Bom, aqui, né, eu já mostro as ligações, né? Como é que a gente vai fazer a ligação de uma lâmpada, como é que vai fazer a ligação de uma tomada, como é que vai botar lá no desenho da planta, né? Mostra uns exemplos aqui no final, né? Então, realmente, se eu subir isso vai ficar muito grande, por isso que eu dividi em duas partes. Esse material de apoio é o mesmo do Prisma, né? Se aqui também tiver com algum problema para baixar, eu cliquei aqui, realmente abriu aqui para mim, né? Vai para tipo um PDF para fazer download, tá? Mas, de qualquer forma, esse é o mesmo que está no Cigarra também. Certo? Aí, pronto. Aí aqui, ó, eu fiz peguei a mesma planta do exemplo anterior, porque aqui vocês vão precisar daquelas tabelas, né? Que vocês calcularam lá no roteiro 19, né? E aqui, ó, posicionar com a distribuição, já botar aqui onde vai estar os eletrodutos, o diagrama unifilar, né, que você vai dizer, ó, nesse eletroduto vai passar a fase do circuito 1, o neutro do circuito 1, mais a fase e o neutro do circuito 2, mais o condutor de proteção, por exemplo, né? É isso para os pontos de luz e para as tomadas, né? E o desenho do quadro de distribuição, você vai ver lá, né? Minha tabela deu que vou ter 8 circuitos, vamos supor. Aí, esses 8 circuitos, eu vou ter que desenhar, né? Um disjuntor geral, que normalmente é assim que funciona. Eu tenho que escolher qual é esse disjuntor, se vai ser um DTM com IDR, um DR, enfim. E vou escolher 8 outros disjuntores, né? Que vão atender os meus circuitos terminais. Um para cada circuito terminal e um geral, né? É assim que normalmente é feito. Então, esse desenho das ligações, né? Chega a fase. Dependendo do disjuntor que eu escolher, a ligação é diferente, né? O DR ligo passando, por exemplo, os 2 condutores, porque ele é baseado na ação diferencial. O DTM eu só vou passar com a fase, né? Então, dependendo de como for a escolha aí da proteção, eu vou ter um tipo de ligação, certo? Então, basicamente era isso para fazer aqui nesse roteiro, né? Dar continuidade a esse projetinho aqui dessa planta, certo? Era basicamente isso. Alguém não conseguiu fazer alguma parte, tem alguma dúvida? Alguma pergunta sobre esse roteiro ou algum desses itens aí, desse roteiro 20? Professora? Pode falar. Quando eu tenho 2 tomadas em lado oposto de uma parede, se eu tiver um eletroduto embutido nessa parede, ele vai servir para as 2 tomadas ou tem que ter cada um para um? Bom, eu não sei se eu entendi direito o que você perguntou, Samara. Vamos supor que seja isso. Sei lá, tem um quarto aqui e aqui está a porta, vamos supor. Certo? Aí vamos supor que uma tomada está aqui e a outra está aqui. É isso? De paredes opostas, você diz? Não, tipo, tem outro cômodo do lado desse quarto, incomodado. Entendi. Tipo, aqui tem outro cômodo. Isso, aí tem, exatamente. Assim é ótimo, porque eu consigo realmente, se eu botei aqui pela parede o eletroduto, né? Se eu venho com o eletroduto por aqui, eu consigo, e vou até mais, vamos supor que, se eles estiverem no mesmo circuito, tudo bem, vai vir o mesmo fio, né? Fase, neutro e o condutor de proteção, né?
vamos supor, do circuito 1. Aí vem aqui e já morre aqui, porque eu ligo os dois. Mas se eles tiverem circuitos diferentes, eu também posso fazer isso, né? Também posso fazer essa ligação. Trazer os dois para cá, usando o mesmo eletroduto, né? Ó, por exemplo, fase neutro do circuito 1, fase neutro do circuito 2, né? E aqui um condutor de proteção só para os dois, né? Então, vamos supor que esse aqui está no circuito 1 e esse está no circuito 2, né? Também posso fazer isso. A minha limitação em relação aos eletrodutos é que eles tenham tenham no máximo 7 fios, né? 7 condutores. Certo? Então, independente do que seja. Nesse caso aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 condutores. Caberia mais um par aí, né? Podia ser a fase e o neutro de mais um outro circuito. Certo? Porque lembrem, se eles estiverem no mesmo circuito, eu estou ligando sempre os mesmos fios, né? A mesma fase e o mesmo neutro, né? Se estiver no mesmo circuito, tá certo? Era essa a sua dúvida, Samara? Era essa mesmo, professora. Obrigada. E aí, pessoal? Professora, pode falar. sobre interruptores. Se mais de um cômodo tiver mais de dois ou mais interruptores, aí vai ser interruptor tipo A, B, C e D, ou cada cômodo vai ter interruptor A, B, aí outro cômodo interruptor A, B. Na verdade, eu nunca vi um projeto que se repetisse, mas, assim, eu estou pensando aqui se teria algum problema, né? Se você botasse, por exemplo, A e B aqui, não teria problema, porque, assim, é claro que eu não vou usar um interruptor A daqui para acender uma lâmpada A aqui, né? Mas, assim, pelo menos normalmente, eu boto letras diferentes, sabe? Mas se for igual, não teria problema, não, porque fica claro que daquele cômodo é aquele interruptor, né? Certo, mais uma dúvida. Pode falar. Se por acaso o quadro de distribuição da pessoa ficar fora da casa, no caso do projeto. Tu não acha, assim, é um pouco perigoso. Por exemplo, se fosse uma casa com mais de um pavimento, aí o pavimento da cozinha não é o pavimento que fica a caixa de distribuição. Não, então, aí você pode só dizer, por exemplo, tá aqui o pavimento que você vai fazer, aí você vai ter de colocar, você vai explicar, claro, no relatório, dizer, a casa tem os pavimentos, eu vou fazer esse tal pavimento, aí você vai posicionar o quadro, vamos supor que ele esteja no pavimento, você está fazendo o terra e ele está lá em cima, né? Geralmente é o contrário, mas, sei lá, só para exemplificar aqui, para ficar mais fácil vocês verem. Aí vamos supor que ele está aqui, em cima, né? Só que ele está nessa posição, então você vai botar nessa posição, porque certamente o fio vai descer assim, até chegar no pavimento, entendeu? Você bota nessa posição, na posição, não sei se está dando para entender, na mesma posição que ele tiver, no piso superior, só que você marca ele na posição da sua planta. Aí se realmente for externo. O problema de ser externo é porque, assim, a não ser que tenha grade, aí não é correto, você tem que botar isso como um erro do projeto, porque se ele for externo, né, se o quadro de distribuição estiver aqui, assim, nada impede que alguém entre, por exemplo, e deixe a casa toda no escuro, né? Não sei, enfim. Aí, você pode pensar, mas eu vou botar um cadeado, vou trancar isso aqui. Aí, isso é ruim para o quadro de distribuição, porque o quadro de distribuição, ele tem que estar posicionado num local de fácil acesso e sem dificuldades para ser acionado, porque se tiver um incêndio, alguma coisa que esteja sendo provocada pela instalação elétrica, que você possa, né, que você quer cortar isso, quer desligar tudo. Aí, se tiver um cadeado aqui, vai ser complicado isso, né? Então, ele tem que estar em lugar de fácil acesso, né? E, assim, o fato de ser externo, pelo menos, é estranho, porque você dá acesso a terceiros, né? Se alguém pular um muro, alguma coisa assim, vai ter acesso aí ao quadro de distribuição. E isso é um pouquinho complicado. Mas aí mas justamente eu considero, se for externo, eu consideraria um quadro, sei lá, numa beirada da casa, entre aspas, e distribuiria o eletroduto? Não, aí você, se tiver assim, por exemplo, você bota ele onde está, não precisa botar a distância toda. Você só, sei lá, ele tá, aqui está a casa. Se ele está mais ou menos aqui, ou se ele está mais ou menos aqui, você bota onde está, não precisa botar essa distância toda. Bota ele perto da casa, mas não é na altura que for, porque isso influencia um pouco na distribuição, sabe? Sim.
Tu entendeu? Aham. Algo mais? Vou botar aqui no... Ah, peraí, tem uma pergunta. Na minha casa, é na garagem, por exemplo, não fica dentro em si. Do lado de fora, né? Aí a garagem tem portão, ou, Samuel, ou tipo assim, se alguém pular o muro tem acesso. É isso que eu vejo como problema, de alguém por ruindade, né? Sei lá, enfim. Mas... Vamos lá, cara. No cálculo da corrente nominal. Não é fechada? Então é dentro de casa, né? Não teria problema. Mas aí, no seu caso, Samuel, como eu disse que não precisava considerar a garagem, as áreas externas, você faz como o Jeverton aqui perguntou, certo? Sei lá, vamos supor que seja assim, e aqui seja a garagem, aí vamos supor que esteja aqui, você desenha ele aqui, se for, enfim, você desenha ele mais ou menos na posição que está, mas sem considerar essa área aqui para fazer conta, tá certo? Caio botou aqui, no cálculo de corrente nominal, o total é 90 amperes. E a senhora escolhe um DR de 63. Eu ainda estou com dúvida nisso. Ah, tá. Caio, na verdade, é o seguinte. É bem simples até de calcular, porque quando eu faço um projeto elétrico, né, a gente vai fazendo essas previsões de carga, e tem o que a gente chama de fatores de demanda, né? Porque, de demanda, porque, assim, nunca... a gente não prevê. Essa carga que a gente prevê, né, a gente não considera que ela, em algum momento, vai estar tudo ligado ao mesmo tempo, né? Então, eu prevejo iluminação de tal cômodo, de tal ponto, tomada de tal, né, de tal cômodo, aí vou desfazendo a distribuição. O que a norma prevê lá como mínimo, cabe ainda um fator de demanda, que é o quê? Um multiplicador, um fator multiplicador, que a gente considera como se é uma redução na minha carga máxima, né? Por quê? É como se eu não fosse... a gente não espera realmente que tudo fique ligado ao mesmo tempo. Então, deu 90 amperes, eu fazendo aquelas previsões de acordo com o mínimo da norma. Só que a norma diz que eu posso usar esse fator de demanda. Aí o fator de demanda depende de alguns fatores. No Prisma, lá ele explica bem direitinho. Se a sua carga for tanto, quantos cômodos tem, aí você vai usando tais fatores multiplicadores, né? Lá para perto da página 80, mais ou menos, né? Tem dizendo como usar esse fator de demanda. Aí o que eu fiz? Deu 90 amperes, aí eu segui o passo a passo lá do Prisma e usei os fatores de demanda. Aí chegou que a minha corrente nominal, de fato, não é 90 amperes, tá? É um valor um pouquinho menor, né? Justamente porque eu estou considerando que eu não vou ligar tudo ao mesmo tempo. Tá certo, Caio? Tente dar uma olhadinha no Prisma, porque tem um passo a passo lá que realmente é bem explicativo. Se por um acaso tu ainda ficar com alguma dúvida, se você não entendeu direitinho, aí tu me pergunta que eu abro, a gente mostra o passo a passo, tá certo? E aí, pessoal, algo mais? Eu ia botar, não botei, deixa eu botar aqui o negócio da presença. Botei aí o link para o formulário da presença. Alguma pergunta ainda? Como vocês vão entregar só na sexta, na segunda-feira dá para a gente tirar algumas dúvidas ainda sobre o projeto, né? Eu vou parando aqui a gravação.